Olá, pessoal. Que bom que vocês estão aqui no meu canal, Magia na Luz, Samira Bessaibes. É um canal de espiritualidade, autoajuda, conhecimentos, atendimentos, né? Sejam sempre todos muito bem-vindos aqui. Hoje é a minha convidada, eu recebo primeiramente a minha amiga, a terapeuta mágica, a Lu Fernandes, a sacerdotisa da deusa, ela é terapeuta holística, aromaterapeuta, guardiã dos ciclos de mulheres, ministra vários cursos nessas áreas. E é conhecedora também de muitas outras técnicas, pessoal, de terapias, e hoje ela está trazendo para nós um tema muito bacana, que é o poder da transformação, que também engloba a energia do próximo ano que está entrando e a necessidade de todos nós nos conhecermos e vários outros fatos. Depois também eu vou dar só uma pincelada no eclipse de amanhã e estou chamando a minha querida terapeuta mágica, Lu Fernandes. Espero que vocês gostem, deixem seus comentários. Boa noite a todos que estão entrando, sejam todos muito bem-vindos. Oi, Lu. Aê! Seja bem-vinda, minha querida, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Tudo que nós pudermos fazer, você sabe muito bem na entrada já quase do próximo ano, é muito elevado, é de muito valor a todos, porque todos nós precisamos, querendo ou não, compartilhar mesmo os nossos conhecimentos, aquilo que a gente pode ajudar, aquilo que a gente pode orientar, não é tão bem essa palavra, mas dá uma definição em algumas situações do direcionamento de cada um. Então, eu quero que você fale um pouco do seu trabalho, e aí a gente já entra aí no tema, tá bom? Boa noite, gente. Antes de mais nada, Sam, gratidão pelo convite, né? Também tive a honra, o prazer de te ter lá no meu canal também, né? A gente falando sobre essas questões tão importantes, né? Cada vez mais, que é a busca do autoconhecimento, né? Eu acho que a gente entrou, né, num ano de 2020, aonde que nos mostrou, né, no susto, né, um espelho que a gente teve que olhar para a nossa vida, para dentro do nosso ser, e a gente vem com 2021 com esse eclipse, né? E com 2021 também com muitos desafios ainda em relação a isso. Ai, olha o Edu aí, Leon, Varley, que gostoso, boa noite. Então, falando um pouco do pessoal, né? Aliás, olha, gente, quem já vai chegando, já vai dando like aqui no videozinho. Sim, aqui. Sim, precisa dar um like. Também, né? Também o pessoal que é do meu canal, se inscreva no canal da Terapeuta Mágica. E também no seu Insta, @Terapeuta Mágica. Então, depois, tem agora não, agora nós vamos ficar aqui. Agora dá o like, sai do chat, dá o like e volta para o chat. Bom, mas, Sam, é realmente um prazer, né? A gente está junto nessa jornada aí já tem, né, um tempo, né? Sempre nessa troca maravilhosa de saber. E eu, dentro da minha jornada, trago, né, muitas. Eu não gosto de me intitular, né? Assim, eu sempre busquei o caminho do autoconhecimento através da espiritualidade, mas através também do estudo, né? Do Jung. O Jung é uma base muito forte para mim, né? E por isso que eu me encontrei tanto nesse trabalho dos arquétipos das deusas, né? Do sagrado feminino, porque é um trabalho, né? Que ele traz todo um desenvolvimento, né? Pessoal. Mas eu não trabalho só com mulheres, né? Eu acho que o universo, né? Assim, tanto homens quanto mulheres, né? Assim, precisam ressignificar esses valores errados, né? Que existem dentro de si, né? Assim, valores errados que a gente diz em relação ao quê, né? Em relação aos bloqueios, em relação à prosperidade,
em relação, né, ao feminino mesmo e ao masculino, né, aonde que se busca, na verdade, um equilíbrio e não uma disputa, né? Então é legal a gente falar isso, porque normalmente as pessoas, quando elas veem uma pessoa que é focado no sagrado feminino, acha que é movimento feminista onde que o homem não se encaixa, e muito pelo contrário. Né? Bem assim, né? Muito pelo contrário. Então, dentro dessa minha trajetória, né, eu também sou aromaterapeuta já há 18 anos, né, faz 10 anos que eu venho trabalhando em atendimentos, dou cursos sobre aromaterapia, né, e é o meu caminho de desenvolvimento através das ervas, através da aromaterapia, né, eu até falo que são as medicinas das avós, né, porque as nossas avós que cuidavam da gente com um chazinho e uma pomadinha, né, elas sempre tinham uma pomadinha e um chazinho para passar para a gente, né. Verdade, é dos antigos, e isso é muito importante, porque, querendo ou não, nós sempre as ouvia de todas as formas, e também trouxemos para nossas gerações algumas coisas, e que bom que você está desenvolvendo cada vez mais esse aspecto, e eu queria muito que você falasse da aromaterapia, porque muita gente não sabe o poder que tem esses óleos, as essências, porque as ervas, querendo ou não, todo mundo até sabe, né? As ervas a gente precisa de um chá, mas a aromaterapia as pessoas não têm tanto acesso, tem hoje, mas tem que saber tudo como se faz. Então, eu queria que você falasse bastante, inclusive, das essências, dos óleos, né? Eu vou falar, sim, eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema, né, que é o poder transformador, né, do autoconhecimento. Sim. E até puxando um pouco, né, que a gente falou, o começo desse ano, sim, no início desse ano, a gente teve uma... Peraí, desculpa, gente, deixa eu desligar o meu telefone que tocou bem aqui na hora. Não tem problema. Peraí, desculpa. Deixa eu só desligar. Então, no início desse ano, né, a gente não tem como a gente falar de aromaterapia se não falar de autoconhecimento, né? Porque Sim. a aromaterapia ela está relacionada a isso, está relacionado, né, às curas dos padrões, né, e das limitações que existem dentro de nós, né? Mas antes até de falar de aromaterapia, né, já puxando um gancho para o nosso tema, né? A gente entrou 2020, como entrou todo ano, né? Cheio de esperanças, cheio de promessas. Como agora a gente está no final do ano, a gente começa a reavaliar como é que foi o nosso ano. E aí a gente já vem com todos aqueles planejamentos para o próximo ano. E eu me lembro, né? Até, né? Oraculista também que sou, né? Como você, que no começo do ano, quando eu abria as mesas para as pessoas e até mesmo para mim, todos os projetos que as pessoas me perguntavam, a resposta era sempre não, não faz, não. E a pessoa falava, não, mas a oportunidade é incrível, eu estou com tudo na mão. E a resposta era, espera. Não, e foi uma coisa muito interessante, que eu falei assim, peraí, está acontecendo alguma coisa de errado comigo, né? Eu falei assim, e quem passou por mesa comigo sabe disso. Ah, que lindo. Obrigada, Antônio Mendes. Obrigada. Então, quem passou por mesa comigo sabe disso, e a gente já riu muito sobre isso, né? Porque eu falei assim, olha, eu não estou bem, e eu até cheguei a sim, falar com essas pessoas, falarem, sei lá, consulta uma outra pessoa, né? Porque eu acho que eu não estou boa. E eu olhava para o meu baralho e falava, o que está acontecendo, né? Eu não conseguia entender o porquê que as coisas... Porque tudo era assim, parada. Eu falei, gente, será que eu é que estou parada, né? Enfim. Não. E aí fomos surpreendidos, né? Fomos surpreendidos em março com o lockdown, né? Sim. E aí, junto com o lockdown, o que veio, né? Veio a gente começar a olhar para aquilo que a gente nunca olhava na nossa vida, para a nossa própria vida. Exatamente. Por quê? Porque todos os dias a gente acorda, já tem um horário, né? Normalmente as pessoas são assim, né?
vide aquelas pessoas que têm um pouco mais de gestão do seu horário, né? Mas as pessoas, normalmente, elas acordam, tomam café, vai arrumar os filhos, nananã, ela tem aquela rotina, vai para o trabalho, e aí aquela correria, pega o trânsito, xinga o elevador, aí o elevador pega a fila do elevador, tal. Eu estou falando tudo coisas que faziam parte, inclusive, da minha rotina, né? E aí você chega lá, tem aquela fila do elevador, você reclama, não sei o que, tal, vai para o seu ritmo de trabalho, depois você sai, vai fazer outras coisas, enfim. E aí, a gente tem, né, em paralelo a isso, uma vida, né? Assim, a gente tem essas rotinas mecânicas, mas junto com essas rotinas mecânicas, a gente tem a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos relacionamentos, né? E até o próprio trabalho. E dentro desse viver, né, que se tornou automático, cada vez mais a gente vive no automático, eu costumo dizer que a gente não vivencia, a gente só vive, né, de forma robotizada, até quando a gente está de férias, quando a gente está num lugar maravilhoso, a gente não vivencia, a gente chega lá, olha, contempla e vai embora. Tipo, eu não vivencio aquele momento, porque eu estou sempre com pressa, eu sempre tenho, não, peraí, que agora eu preciso ir ali. Então, uma vida muito robotizada. E, de repente, a gente teve que ficar dentro de casa, olhar para a gente, olhar para quem estava dentro da nossa casa, olhar para a nossa casa, olhar para os nossos filhos, e um olhar que a gente não tinha antes. A gente teve que ensinar os nossos filhos a estudar, ajudar os filhos a estudarem. A gente teve que armazenar rotinas de limpeza, de educação, de alimentação, porque a gente não tinha. Eu não tinha mais a moça que limpava a minha casa, não tinha mais o restaurante que fornecia comida para mim, eu não tinha mais. E a rotina, né? Tudo mudou. E junto isso, eu não tinha mais também o elevador, o trânsito, tudo aquilo que eu reclamava, né? Tudo aquilo que eu reclamava, o elevador, o trânsito, aquela pessoa que me incomoda e tal. Não, eu estava aqui. E dentro da nossa casa, a gente teve que enfrentar o quê? A gente teve que enfrentar, de fato, a nossa realidade. E junto com a nossa realidade, o nosso eu mais profundo. Algumas pessoas realmente pararam. Elas não tinham nem atividade para fazer. Exatamente. Graças aos deuses, né, e a Deus, que eu, né, as minhas atividades, elas continuaram normal, só que todo mundo teve que se adaptar. Todo mundo teve que montar um espaço na casa para trabalhar. Todo mundo teve que conviver com essa questão do trabalho versus a casa, a rotina, a família. Sim. Todo mundo teve que fazer gestão do seu tempo, aquele tempo que a gente nunca tinha, gente. Olha só, de repente, na hora do almoço, eu estava na minha casa e podia tirar um cochilinho na minha casa na hora do almoço. Aí vinha assim, mas será que eu posso tirar um cochilo? Será que eu tenho esse tempo? E por que eu estou falando todas essas coisas? Porque foi quando esse ano, de fato, já vinha desde o ano passado, já tem alguns anos, que cada vez mais a gente fala muito da era, né, da era de Aquários que está chegando, as regências que estão acontecendo, esses movimentos planetários que você trouxe, inclusive, lá na live no canal, e vai falar hoje sobre o eclipse. Cada vez mais esses movimentos planetários que não tem nada a ver com esoterismo, mas tem a ver com aquilo que nos rege, algo invisível que nos rege, que não temos domínio sobre isso, mas que eles sim nos dominam na sua regência. Cada vez mais todas essas mudanças e tudo isso que está acontecendo está fazendo com que a gente se conecte com a nossa história, que a gente se conecte, exatamente, que a gente se conecte com aquilo que nós viemos nesse mundo a ofertar. Cada um de nós nascemos com
dons, vamos dizer assim, ou aquilo que você é melhor. Você veio com algo a ofertar a esse mundo. Você veio, né? Cada um tem pontos fortes. Então, no mundo corporativo, eles chamam de pontos fortes. No mundo esotérico, a gente fala de propósito de vida, né? Mas não importa a língua que a gente fale, ou, né, dentro da psicologia, a gente usa os dois termos, propósito de vida e pontos fortes. Mas o que quer dizer isso? Cada pessoa veio nessa vida, ao planeta, para ofertar algo, seja na arte, seja na alimentação, seja na organização, seja na matemática, seja na escrita, não importa. Cada pessoa tem um talento, e um grupo de talentos, na verdade. E ela veio para esse planeta para ofertar, porque cada pessoa tem um grupo diferente. Isso. Eu posso ter, dentro do meu grupo de talentos, o mesmo, por exemplo, da Sâmara. Mas eu tenho outros que a Sâmara não tem. Exatamente. E aí, o que acontece? Isso, é isso daí. E aí, o que acontece? Quando a gente é criança, né, e a gente começa já a se conectar com aquilo que a gente tem de melhor. Tanto que tem crianças que vocês podem notar, a gente tem muitos talentos, né, infantis, que às vezes de pequena já canta, já toca um piano muito bem, já faz, né? E as pessoas acham, aí elas intitulam como as crianças luzes, né? Bom, enfim, tem vários, né, que o pessoal gosta de falar, mas independente se aquela criança veio com um dom a mais ou não, todos nós nascemos com algo de melhor dentro de nós. E o problema é que quando a gente vai crescendo, a gente vai se desconectando disso muitas vezes. A maior parte das pessoas, por quê? Pela sobrevivência, pela educação dos pais, pela vida que levou, e ela não conseguiu olhar para dentro de si e entender qual era o propósito de vida dela. Eu, por exemplo, trabalho no mundo corporativo, gente. Além de terapeuta, além de tudo isso que eu falei, eu trabalho no mundo corporativo. Por isso que eu conheço um pouco da linguagem do mundo corporativo. E faz também é muito importante isso, não é isso? E eu trabalho no mundo corporativo há 18 anos, né? E eu sempre gostei do que eu fazia, sempre gostei. Eu me formei em matemática, né? Eu larguei minha faculdade de psicologia da metade, porque na hora de olhar lá na parte de anatomia, ficar olhando, né, gente morta, eu não consegui me conectar muito, né, na época. E aí eu fui fazer uma segunda faculdade, que era a faculdade de matemática, né? Nisso, a minha carreira acabou se enveredando para o lado de informática, né, na época, e depois, né, foi indo para o lado mais estratégico, né, mais executivo estratégico. E nessa minha jornada, né, dentro também, né, do mundo corporativo, que é um mundo totalmente diferente, né, das terapias, né, eu sempre me encontrei. Eu sempre, assim, era algo que eu gostava de fazer, algo que eu sempre tive o prazer, né, de ir levando a minha carreira para aquilo que me fazia feliz, né, e aquilo que me estimulava, como boa capricorniana que sou, né, muito trabalho. Justo Capricórnio, né, Saturno ficou 3 anos, está saindo. Entrando praticamente em aquário mais tarde. Exatamente. Então, a correria está aí, né? Exatamente. Então, pô, vocês sabem, eu nem preciso dizer que eu sou workaholic, trabalho muito, e esses anos me puxaram muito, muito, muito trabalho. Mais uma coisa que eu comecei a perceber, né, quando eu estava no mundo corporativo, que é a minha atividade principal, né, eu comecei a ver que faltava alguma coisa. Por mais que eu tinha o privilégio, né, de escolher os meus empregos, de ter uma carreira, e a minha carreira ser uma carreira
que eu investi em estudo e tive também o retorno, né, daquilo que eu investi em resultados e também em carreira, eu comecei a perceber que faltava, que tinha um vazio dentro de mim. E o vazio é isso, é esse propósito de vida, né? Que por mais que eu gerasse ali os resultados, eu sentia que algo estava desconectado, que algo lá atrás, quando eu mudei as minhas decisões lá atrás, elas se desconectaram. Só que eu levava o meu propósito de vida no meu lado B, que eu chamava, né? Que era nos meus estudos, né? No meu estudo do ocultismo, no meu estudo da astrologia, nessa busca, no meu estudo de espiritualidade, sempre numa busca de um desenvolvimento interior, né? E aí foi lá, acho que em 2000, quer ver, nós estamos em 2020, em 2016 ou 2017, que teve uma lua azul, né? Me lembro que teve uma lua azul maravilhosa, estávamos lá em Ubatuba, estava com a minha amiga Nalia, de lá em Ubatuba, né? E a gente estava lá, né? Poxa, essa lua azul, tal, vamos lá, vamos para a praia, vamos saudar a lua, né? Com boas, né? Assim, já na praia ali e tal. Vamos saudar a lua, vamos aproveitar essa energia maravilhosa. E aí, quando a gente foi, a gente teve, né, assim, o privilégio de ter aquele tapete de sereia maravilhoso, né? E um momento muito emocionante, porque só estava eu e ela na praia, né? Assim, tudo aquilo pra gente, né? Aquele espetáculo daquela lua, e cada uma, né, dentro da tua história, começou lá, né, a saudar. E eu entrei no momento, entrei no momento de reflexão. E esse foi o meu momento de reflexão, porque eu já estava nessa busca, né? E eu falei assim, e ali, né, eu fiz, né, uma meditação aonde que me despertou o meu propósito de vida. E eu obviamente, né, já fazia a minha terapia e já vinha com as minhas terapias, principalmente com a aromaterapia. Foi a aromaterapia e a minha vivência com a aromaterapia, a minha transformação de vida, que me trouxe a ensinar a aromaterapia, a querer levar a aromaterapia para todo mundo, né? E aí, ali, eu entendi que o meu propósito de vida era me conectar com histórias e transformar essas histórias, transformar pessoas. E eu saí dali tão excitada, tão, sabe assim, eu falava assim para Ana, é isso, Ana, é isso o quê, sua maluca? Né? É isso, Ana, eu preciso disso da minha vida, é isso que vai me fazer feliz. Porque o que acontece? Quando a gente se conecta com o nosso propósito de vida, a gente se conecta com aquilo de melhor que a gente tem a ofertar e que a gente, não é? Sim. E quando a gente se conecta a isso, a nossa autoestima, o nosso propósito, tudo na nossa vida muda. Por quê? Porque ao invés de eu só doar, eu começo a doar e a receber de volta. Por quê? Porque eu estou dando o meu melhor e eu vou automaticamente receber aquilo de volta. Né? E fora que... Oi, Lu, só deixo... As meninas estão mandando um abração, né, deixando domingo muito mais interessante. A Jussara, o Antônio Mendes, o Eduardo, o Leon, e está entrando, né, o pessoal vai entrando, cada um nos seus afazeres aí. E boa noite a todos, sejam todos aqui muito bem-vindos, tá? E eu queria até te falar, assim, que daqui a pouco você vai entrar mais, né, na aromaterapia. Esse ano ainda é o ano do rato no chinês, né? O rato fica onde, querida? Dentro da toca. Pois é. Ai, bem observado isso, Gerson, todo mundo aqui, ó, vem da live, bacana. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Desculpa, então, o ano do rato, esse ano que vai entrar, provavelmente vai ser o boi, ou o búfalo, mas esse ano do rato, ninguém imaginava que fosse ser assim, todo mundo dentro da toca, e infelizmente não mudou muito, né, nesses 10 meses. Exato.
eu quero que você fale dessa importância dos olhos, porque, assim, muita gente não dorme à noite, continua com as insônias, continua com a irritabilidade, continuam, o medo tomou conta demais nesses últimos meses, as pessoas sofrendo de muita ansiedade, todos os tipos de blackout, vamos dizer assim, psíquicos. Então, eu queria que você falasse dessa parte dos olhos, né, que é muito importante, porque você dá curso também, né, Lu? E as pessoas, muitas não podem sair de casa, mas ainda bem que nós temos a internet online, temos o correio, dependendo daí, né, dos meses, se não tiver nenhum problema, mas isso que é importante. Então, estou adorando a sua história, você seguiu no paralelo, que nem eu vim da área da saúde, então também segui no paralelo, aliás, desde pequenininha eu já era uma doida, né? Eu colecionava minhas pedras com 7, 8 anos, minha mãe ia lá, jogava tudo fora. Mas é isso. Essa louca da lei das pedras. Então, você criou também esse vínculo no paralelo e foi se descobrindo. Mas como você chegou também na sua aromaterapia? Então, e aí é que eu vou ligar, é exatamente aí que eu vou conectar, né, essa história que eu estou contando, né, o do porquê que eu estou contando essa história. Que de repente me veio, né, essa questão. Gente, o meu propósito de vida é esse. E como é que eu posso? Só que eu não podia sair dali do dia para a noite. E por que eu estou falando isso para todo mundo? Porque, gente, o caminho do autoconhecimento, a gente começa a se descobrir os nossos pontos fortes, descobrir o nosso eixo, a gente começa a sair desse caminho da ansiedade, das tristezas, da insônia, da falta de autoestima. E a gente começa a focar a nossa energia, a nossa vida naquilo que justamente é o nosso foco, aquilo que a gente tem de melhor. Então, quando eu me conectei com isso, foi quando eu falei assim, gente, a minha conexão está em me conectar com histórias e transformar a vida dessas pessoas. E como que eu vou transformar a vida dessas pessoas? Ali não tinha ainda, eu só foi esse insight. E foi quando eu saí dali e falei assim, bom, eu não posso largar o meu emprego do dia para a noite. E esse é o recado, né, pessoal? A gente não pode mudar a nossa vida do dia para a noite, sair fazendo loucura. A gente tem conta para pagar, a gente tem filho para criar, né? Enfim, a gente tem a nossa própria vida para nutrir. E aí, o que eu comecei? Fui atrás de montar um consultório, porque eu já trabalhava com isso, né? Muito timidamente, né? Eu ajudava as pessoas, e eu comecei a me conectar com o meu propósito de vida. E aí eu falei, como que eu posso trazer também do meu propósito de vida para a minha realidade do mundo corporativo? E eu comecei a mudar a minha forma de agir, comecei a mudar a forma com que eu lidava com o outro, porque eu comecei a me aprofundar muito mais e seguir esse caminho, que era o meu caminho do meu autoconhecimento. Sim. E à medida que eu enfrentava as minhas sombras, que é a minha ansiedade, que eu sou extremamente ansiosa, gente, eu sou extremamente ansiosa. Quando eu comecei a trabalhar a minha ansiedade, comecei a trabalhar a minha autoestima, comecei a trabalhar, a pegar aquilo que eu tinha de melhor e conectar com o meu dia a dia, com o meu filho, com a minha família, com o meu trabalho, tudo começou a fluir melhor na minha vida. E aí eu comecei a entender, né, a minha vida. E os óleos essenciais, eles foram fundamentais para esse processo. Inclusive, ó, tá aqui, gente, ó, a minha farmacinha aqui, onde que eu tô, eles estão juntos. Por quê? Os óleos essenciais, para quem não conhece, muito rapidamente, eles são óleos, né, extremamente concentrados, extraídos das plantas, das flores, das cascas, dos frutos, né? E esse processo de concentração, de extração, ele traz toda a vida da planta. Esses óleos aromáticos, eles são produzidos pela planta, pela casca, enfim. Para que é uma forma com que ela se comunica com o mundo externo. Então, ele produz para ser polinizado, ele produz para proteção, ele produz, né, para afastar perigos.
Então, esses óleos essenciais, eles trazem, inclusive toda a ancestralidade, a memória ancestral daquela planta. Uma gota de um óleo essencial, ele equivale a 30 xícaras de chá. Então, você vê como ele é extremamente concentrado. E ele vai trabalhar tanto no teu corpo físico, quanto nas tuas emoções. Porque o que acontece? O nosso sistema olfativo, ele atinge diretamente o nosso sistema nervoso central. Atrás dos nossos bulbos olfatórios é que a gente tem o nosso sistema nervoso central. O nosso sistema nervoso central, ele é dividido entre duas partes, neocórtex e sistema límbico. O neocórtex é a parte do nosso sistema nervoso central aonde eu tenho o meu livre-arbítrio, aonde eu decido o que eu vou fazer. Então, eu decido pegar o meu celular, eu decido que eu quero cheirar um óleo, eu decido o que eu vou fazer. O sistema límbico é o nosso sistema de sobrevivência. E esse sistema de sobrevivência, independente daquilo que eu decido, ele tem uma ação. E é ali, dentro desse sistema límbico, que ficam os nossos bloqueios, os nossos traumas, os nossos problemas, tudo aquilo que a gente vai acumulando. E ele vai acumulando informações dentro de uma caixinha, e aí ele vai fazendo com que você vá vivendo de acordo com a sobrevivência. Então, se você tem um trauma, você teve um trauma na sua vida, aquele trauma fica registrado. Então, toda vez que você se conectar com uma coisa na sua vida que te remete àquele trauma, automaticamente o teu corpo vai agir e a tua emoção vai agir, mesmo que racionalmente você não está consciente disso. Por isso que eu fiz questão de explicar a diferença dessas duas partes do nosso sistema nervoso central. E os óleos essenciais, eles atuam na limpeza do nosso sistema límbico, porque o nosso bulbo olfativo, ele atua no nosso sistema límbico. Então, quando a gente sente um cheiro do óleo, em questões de segundos, eu já tenho uma reação, eu bato o cheiro, esse cheiro já acessa o meu sistema nervoso central e ele já manda informação para o meu corpo. Então, os óleos essenciais, eles trabalham dentro dessas curas, né? Só que, obviamente, por eles serem extremamente concentrados, precisa-se saber utilizar ele, porque eles precisam ser diluídos, eles precisam ser... Por quê? Porque junto com essa concentração vem uma cadeia química junto com eles, o que os torna, né, um remédio, o que os torna, né, potencialmente tóxico, se você não souber utilizar, né? E por isso que ele ajuda tanto nesse nosso processo. E por que eu estou falando de tudo isso? E por que a gente trouxe tudo isso? Porque eu sei que agora você vai falar sobre o eclipse. Sim. E o eclipse, num eclipse ele pega 6 meses, né? Ele normalmente ele tem uma influência de 6 meses. Então, nós vamos virar o ano, além das influências do ano que a Samana está trazendo, nós vamos virar o ano com a influência desse eclipse. Ele vai pedir muito essa questão, ainda mais, de você olhar para dentro de si, do seu autoconhecimento. Foi por isso que eu comecei falando sobre esse ano, sobre o Covid, sobre a gente ter que, de repente, teve que parar e olhar para si, olhar para a nossa vida de verdade, olhar para os nossos filhos, para os nossos relacionamentos, e para nós, não importa se trabalhando muito ou não, né? Não então, os olhos, eles ajudam muito a gente nisso. Então, ajudam a gente para insônia, na ansiedade. Então, por exemplo, eu tenho um óleo de lavanda, né? Que é um óleo maravilhoso. Assim, você fazer uma água, né, de lençóis de lavanda e espirrar na cama para poder a pessoa conseguir dormir sem precisar tomar remédios. Você tem o óleo de vetiver, que é um óleo maravilhoso para ansiedade, aquelas pessoas que estão muito na mente, só pensando em coronavírus, pensando
nisso, naquilo outro, ela traz a pessoa de volta. Sim, os óleos essenciais trabalham os nossos chakras, ele equilibra os nossos chakras, isso, são os nossos centros energéticos, e a gente pode, através de massagens, porque a gente não usa os óleos essenciais só na via olfativa, a gente usa através de óleos com massagem, porque ele entra dentro da nossa corrente sanguínea, né? E ele age tanto vibracionalmente, quanto também nas curas de problemas físicos também, né? Sim. Então, Lu, olha isso. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Sam. Às vezes, viu, pessoal, se dá uma travadinha, vocês avisam, tá? Então, é assim, nós estamos entrando nessa eclipse amanhã, aqui em São Paulo, quem é de São Paulo, entre 13h15 e 13h45, porque cada um está numa cidade, o Sol, a Lua e a Terra, aí ele cobre. Essa parte das sombras vai pegar toda a América Latina, mas o Brasil mesmo, não muito. Vai pegar uma parte, mas é muito pouco. O que vai pegar a América Latina, o deserto, aquele lado da Patagônia na Argentina. Porque lá embaixo, o que vai acontecer? Fafá, seja muito bem-vinda. Lá embaixo, o que vai acontecer? Ali embaixo, na Patagônia, tem vulcões. Pessoas, ou vulcão, não sei, ali é uma situação bem interessante, tá? Então, Michel, muito bem-vindo. O que aconteceu, Tati? Também muito bem-vinda, obrigada por vocês estarem aqui. Então, o que acontece? Essa sombra vai estar muito na América Latina, Chile, Bolívia, Argentina, ali pode dar umas mexidas, com certeza, em termos climáticos, da natureza, etc. Mas o que essa sombra vem nos trazer no interior, que é exatamente nesse chakra, né? Nos chakras. A gente tem que trabalhar nosso inconsciente, aquilo que a gente não sabe, as nossas sombras, situações de passado, desde, não sei, 10, 15, até pode ser 20 anos atrás. E aí? Então, tudo que nós pudermos, pessoal, acionar. O eclipse pode, uns falam 6 meses, outros falam 1 ano, 6 meses antes. Nossa, o que é normal no ano termos 4 eclipses, nós tivemos 6, agora com o de amanhã, o último do ano. 6 eclipses. E tudo acontecendo ao mesmo tempo. Vocês podem ver que essa semana que passou, e que nós estamos terminando, hoje é o domingo, foi muito densa. Foi uma semana muito densa. As pessoas que têm uma sensibilidade um pouco mais aguçada, sonharam mais, se sentiram com muita dor de cabeça, sentiram fora do corpo, fora, né, meio aluada, sem falar, é por causa da pressão, por causa do colesterol, olha, não. Então, essa sintonia, querendo ou não, energética, já está produzindo em nós algumas reformulações. Essas sombras é que nós vamos ter que trabalhar. E esse inconsciente a gente não sabe. Na verdade, a gente não sabe o que é esse inconsciente. Então, eu queria deixar aqui, principalmente porque todo mundo, né, querendo ou não, falou e continua falando do eclipse, mas nós não sabemos ainda até quanto ele vai reverberar, o quanto vai prolongar essa energia mais desconhecida de todos nós. Esse inconsciente, essas situações que não foram muito bem trabalhadas, podem vir à tona, podem vir os reencontros, podem vir situações inusitadas, situações inesperadas, e situações que nós achamos, ou achávamos que tínhamos resolvido, e não foi resolvido. Então, aos 23 graus de Sagitário, amanhã entra, sabemos que o outro lado norte é Gêmeos, e que todo mundo possa ir para o lado geminiano, né, que ele é regido por Mercúrio, e aí vem o conhecimento, a sabedoria, o autoconhecimento, que é exatamente o tema da nossa live aqui, que não o lado todo de Sagitário, porque Sagitário, por ele ser muito também tão confiante, tão isso, tão aquilo, pode cair por terra muitas situações. É o dono da verdade, ele que sabe, ele que, entendeu? Então, isso fica na energia também.
Nós vamos descobrir, pessoal, muitas situações inusitadas. Eu deixei aí na minha playlist aqui no canal, falando sobre o eclipse, deixei nas cartas da semana, dessa semana, falando sobre a eclipse, nas cartas da semana também, porque vai ser uma semana do dia 14 ao dia 20, que aí, já na outra semana, os planetas, as conjunções de Saturno e Júpiter entrando em Aquário. Aí temos um pouco mais de refresco, mas assim mesmo. Então, a importância dos seus olhos, a importância da aromaterapia, a importância de todos, na verdade, como que se diz, terapias alternativas que a gente pode fazer. Você sabe que eu lido com oráculo há muitos anos, e a necessidade é essa também das pessoas, de um direcionamento, não sabe o que está acontecendo, não sabe o que fazer, o que usar. Enfim, nós podemos direcionar de todas as formas. A escolha de quem? Das próprias pessoas. Exato. Eu acho que você falou tudo, né? Eu acho que eu tenho falado muito no meu canal, né? Eu tenho falado muito nos meus vídeos, na minha live, nas minhas lives, né? Também, toda semana a gente tem live lá no canal. E eu tenho buscado muito... A gente tem que buscar esse caminho do autoconhecimento através... Né, para quem se conecta de um mapa astral, de uma numerologia, de um oráculo, enfim, não importa, gente. E eu acho que, além da terapia, né, para quem gosta de fazer terapia, e além das medicinas holísticas, porque as medicinas holísticas, elas vão nos ajudar a lidar com essa sobrevivência que a Samara está falando, né, com essa sombra, porque tudo isso que eu estava explicando de neocórtex e sistema límbico, você não sabe que está dentro de você. Você não sabe. Você tem questões, inclusive, que você traz no seu DNA. Né? Se a gente for começar a falar aqui, né, que nem eu estava falando no começo de movimento de mulheres, né? A mulher, ela já nasce com culpa. Por quê? Porque ela já traz uma história de milênios e milênios de ano, onde que a mulher não pode sentar de perna aberta, a mulher não pode botar saia, a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo, a mulher não podia falar, a mulher não podia rir demais, ela não podia se oferecer demais, ela não podia usar decote, enfim. Eu só estou citando um exemplo aqui, gente, entendeu? Querendo ou não, isso já vem, exato, isso já vem no seu DNA, já vem passando de geração para geração, um movimento, ou seja, você já nasce sendo bloqueado de ser quem você é. Então, tudo isso está aqui dentro das suas sombras estão dentro desse sistema límbico. E muitas vezes você precisa da ajuda das terapias integrativas. Isso não quer dizer que você não vai fazer uma terapia se o seu caso ele é muito grave, que você não vai precisar de um acompanhamento de um psiquiatra, se o seu caso já está muito grave. Mas se não é o caso do teu caso já está muito grave, tem tanta gente tomando remédio de tarja preta sem necessidade. Se de repente fazer um trabalho desse, que nem o Edu falou, de equilíbrio dos chakras, com aromaterapia, com cristais, ou pelo menos, gente, às vezes o fato de você fazer um oráculo, ou um mapa astral, ou uma numerologia, você já entende seu caminho de vida, entende porque determinadas coisas acontecem na sua vida, e aí você consegue se conectar melhor com a tua história. E a sua ansiedade, tudo aquilo que vai gerando a sua insônia, você consegue, além de se reconhecer e saber lidar com aqueles padrões que te bloqueiam, né? Porque quanto mais você estiver conectado com o seu ser, quanto mais você tiver consciência de quem você é, mais você vai fluir quando esse tipo de situação planetária acontecer. Por quê? Porque a questão planetária é algo que a gente já falou, é algo invisível, que muitas vezes, que muita gente, inclusive, acha que isso é esoterismo por tudo aquilo que é invisível. Tem pessoas que têm dificuldade de lidar com aquilo, que elas precisam ver, né? Elas precisam palpar. Tudo bem, eu sempre digo isso, mas astrologia, você gostando ou não, você querendo ou não, é uma ciência, e é uma ciência que rege a vida do planeta, não só do planeta Terra, mas de todos os planetas. Nós estamos no meio
de um grande cosmos, de uma grande dimensão. Assistam National Geographic, né? A vida no cosmos. Nós fazemos parte de tudo isso, gente. Deixa eu te falar, Lu, eu vou deixar aqui também daqui a pouco para as pessoas quiserem te fazer pergunta, mas o que é muito interessante é assim, todos nós que estamos e trabalhamos numa linha esotérica, terapêutica, nós temos sempre o conhecimento, ou buscamos, ou tentamos em todas as áreas, né? Os oráculos, a astrologia, a numerologia, porque eu também sou numeróloga, e todos, que nem você na aromaterapia, também nos oráculos, nos seus cursos, eu também dou alguns cursos, enfim, a pessoa, na verdade, ela talvez não vá nem desenvolver, você fez astrologia, mas não quer dizer que você está ali atuante. Eu sou numeróloga, não quer dizer que eu estou atuante na numerologia. Então, essa englobalização que está acontecendo e vem para o ano de 2021, se preparem. Porque Júpiter entrando em Aquário, meus queridos, não tem como não conhecer, não ir atrás, não estudar. A internet, gente, a net vai ficar e vai perdurar. Nós precisamos, na verdade, nos sintonizar cada vez mais. Tudo pode ser explicado, olha, os cursos online. Você dá curso online, eu também dou curso online. Presencial, nada por enquanto. Precisa fazer uma palestra? Online. Precisa fazer um seminário? Online. Precisa estudar, fazer um curso? Online, sempre agora, daqui para frente, não tem muito o que dizer. Essa preparação, até inclusive dos óleos e das essências, faz com que a gente se sinta bem, levanta a autoestima. E isso que eu quero até que as pessoas entendam, que não é só o perfume que te levanta uma autoestima. Exato. Né? Essências controladas, sim, mas é importantíssimo a aromaterapia. Você sabe que eu também lido há muitos anos com isso, né? Mas até uma época, lembra, a gente até fez umas essências há uns 4, 5 anos atrás. Exatamente. Vendi na Mystic Fairy, vendi, né? Porque também a Mystic Fairy eu trabalho lá com o Claudinei, com a Noemi. Isso mesmo. E alguns eventos a gente também levava, então faz parte, seja lá qual forma for dessas essências trabalhadas. Então, pessoal, começa a perguntar para a Lu, né, quem quer fazer pergunta, e eu quero fazer a primeira pergunta até eles escreverem aqui, eu passar para você, Lu. Nesse lado, do lado inconsciente que ninguém trabalha porque não sabe lidar muito com isso, o que é o sombrio, o que é as sombras, qual seria a essência, talvez, que você pudesse, assim, de sintonizar para ficar a pessoa, ela tem que ficar calma para poder resolver. Se ela não ficar calma, tranquila e entrar nessa sintonia da situação, porque vai vir, ela não pode se desesperar, ela tem que manter o máximo do equilíbrio. O que você sugere? Olha, Sam, eu acho que o olíbano, ele é nosso grande olíbano, né? Uma resina tão espiritual, né? Ela está contida em todas as religiões, em todas as escrituras sagradas, né? Em toda a história, eu acho que o olíbano, ele é um óleo que ele, justamente por ele ser tão ancestral e tão espiritual, ele traz você se conectando com você. E quando você se conecta com você sai um pouco do problema. E quando você sai um pouco do problema, você tem mais tempo para olhar para o lazer e para o prazer. E o que eu quero dizer com isso? Mas espera aí, eu não tenho tempo de olhar para o lazer e para o prazer, porque eu tenho um monte de problema acontecendo na minha vida. Sim. Às vezes, o lazer e o prazer, só uma distraída que você dá de cantar uma música que você gosta, de você conseguir relaxar, de você desconectar daquela frequência, porque quando você está na frequência do problema, você baixa a sua frequência. E você começa a entrar com pensamentos repetitivos e aquilo não permite com que a sua mente, né? Eu vou falar, ele não permite com que a sua mente seja criativa para achar uma solução.
E muitas vezes a solução do problema está em você esperar. Às vezes você não tem muito o que fazer naquele momento. E, às vezes, e nós temos também o nosso processo de aprendizado dentro daquilo que a gente está passando. E por isso que a gente precisa ter calma. E o políbano, eu acho que é o óleo que, além de trazer essa suavidade, ele vai te conectar com você. E aí, como ele vai despertar a sua intuição, ele vai despertar, né, a tua vibração, ele vai elevar a tua vibração, você vai se conectar melhor com as coisas. Então, aí você vai, de repente, você vai prestar atenção numa frase que você vai passar na rua, vai ver, vai falar, é isso, tá aqui, sabe, assim. Puxa, você vai ficar né? muito... Exatamente. E, além de tudo, vai fazer com que você entenda o teu interno. Para estresse, eu gosto muito de 2 óleos, tá? Dos cítricos em gerais, então a laranja doce, a bergamota, a tangerina, exatamente, o limão. Por quê? A gente costuma dizer, né, que os cítricos, eles são o sol na vida da gente. E não tem como olhar para aquela coisa tão vibracional e não sorrir. E o cítrico traz isso para a gente, traz harmonia, ele traz tranquilidade, ele traz paz, ele te tira dessa frequência, sabe? Power, né? Exatamente. E ele traz harmonização no ambiente também, aonde que se está. E o muito legal dele é o seguinte, que ele te acalma, mas ele não tira a tua energia para o dia. Porque, por exemplo, se você usa uma lavanda, a lavanda é para o momento que você vai dormir, porque a lavanda ela é tão equilibradora que ela vai te parar. Então, ela quer que você descansa, que você relaxa, que você sai daquela frequência. Mas se você está num pique de estresse e você está durante o seu dia, que você precisa trabalhar, mas você precisa manter uma harmonia, né? Aí você vai nos cítricos, porque os cítricos ele vai te dar essa harmonia, mas ele vai continuar te dando energia para o teu dia. E fora que, gente, fazer um sprayzinho de um óleo essencial de laranja é a coisa mais gostosa que tem. Você espirra na sua casa, todo mundo vai pegar aquela energia, e ela é harmonizadora da família, ela traz união da família e um bem-estar. Então, isso é muito legal. Muito legal. Muito legal. O Lu, eu uso há muitos anos, eu uso acho que mais de 10, 12 anos, flor de laranjeira. Flor de laranjeira, então, lá nos cítricos, né? Flor de laranjeira, é isso mesmo. Eu uso... O Neroli, a flor de laranjeira na aromaterapia é conhecida como Neroli, né? Que é o nome da florzinha, né? Da flor da laranjeira. Isso. Olha, qual a maior influência, o Eduardo está falando, desse eclipse vai trazer para o planeta, em especial cada um de nós, ou seja, o maior impacto, principalmente nas expectativas da vacina? Olha, Edu, eu vou dizer muito sinceramente para você, esse eclipse está vindo até numa hora muito favorável, porque a cura, está trazendo a cura ao lado da ciência, ainda mais entrando em aquário ainda os planetas, esse eclipse do Sol, ai gente, desculpa, minha gatinha adora. Mas é bom, ela vem passear com a gente aqui, né? E eclipse do Sol é muito forte, e eu falo para todo mundo, gente, não olhe para o Sol num eclipse, porque mesmo os estudiosos, cientistas, com lentes especiais, binóculos especiais, telescópios com lentes especiais, já é perigoso. Tem muitos casos já de cegueiras irreversíveis por causa do eclipse. Então, ele vem, Edu, ele vem numa forma muito forte, porque agora é a hora mesmo, né? É da cura, tem que vir. Não vai vir, você sabe muito bem que a partir de janeiro, fevereiro e até junho, julho até, na verdade, segundo semestre de 2021, nós vamos estar, isso não quer dizer que mesmo tomando a vacina nós vamos nos curar, não é essa, é a proteção, é a imunização, não é esse fator,
Mas a eclipse vem mexer com muitas situações, gente, muito. Mesmo que esse vírus, o que a gente fala, né, que a gente nem pode falar o nome aqui, foi produzido em laboratório, com outras coisas atrás disso, escusas ou não, isso também estava aonde? Nada acontece por acaso, não é? Alguma também situação cósmica liberou tudo isso que a gente não entende. A gente não sabe, porque tantas coisas acontecem e eles criam uma vacina, um antídoto, e não passa de 1 mês, 2 meses, e nós estamos enfrentando isso já há quase 1 ano. Então, ele vem para uma parte positiva e outra parte não, porque se nós vamos lidar com as nossas sombras, tem coisas, situações que não vão ser tão positivas, e tem outras, sim, que vai limpar em determinados momentos, não só a nossa vida desse lado, até do inconsciente, coisas mais, né, delicadas, do que para a humanidade. Sagitário não é a coletividade, não é o poder, não é o poderio, não é chefe de Estado, a política, organizações, etc., etc., vem uma limpeza aí, vocês se preparem. Então, para a tua pergunta, está vindo isso mesmo. É um momento que ele não pode dizer que é totalmente negativo e totalmente positivo. Nós vamos achar equilíbrio nisso, tá? Obrigada. E até vou dar uma acrescentada. A gente veio esse ano, né, sofrendo também muito a retrogradação dos planetas, né? O que é retrogradação? É o planeta, ele está andando na sua frequência e de repente ele começa a vir para trás. É como a vida da gente, né? Não é uma roda. O planeta também é assim, ele também vai para trás para depois ir para frente, né? E agora, assim, e por isso que também a gente sofreu muito esse ano em vários aspectos. E um planeta que influencia muito todos os outros é o nosso tal do Mercúrio, né? Que a gente fala, quando o Mercúrio está retrógrado, meu Deus, sai de perto, né? Até a internet para de funcionar, porque são as comunicações. Eu sou testemunha, né, Lu? Porque acontece aquilo, meu filho fala, mãe do céu, olha, é melhor você não mexer mais com o computador. Não, é maravilhoso. E aí respondo, só fazendo um complemento rápido disso que o Edu está perguntando, a gente está tão a favor, Edu, que todos os planetas agora, eles estão entrando no teu curso, né? Então, eles estão, tudo que estava retrógrado está voltando ao curso normal. E o último que estava, né, ainda retrógrado era Netuno, que começou a entrar agora nesse último mês para o seu curso normal, que é o planeta dos sonhos, né, da esperança, da ilusão, não é isso, Sam? Sim. E ele traz, né, assim, e essa questão da vacina, né, assim, se ela vai ser ou não, a gente, né, eu não tenho, eu sou muito delicada em falar, porque eu não sei se há uma influência ou não. Se a gente for pensar planetariamente, se a gente tem algo a nosso favor, acho que planetariamente sim, porque todos os planetas agora entraram no seu curso, né, para entrar nesse ano, nesse eclipse também de forma favorável. E quando a Sam fala das sombras, as sombras é aquilo que a gente tem que resolver. Então, se a gente souber lidar com a melhor forma possível com essas sombras, a gente consegue... eu tenho uma plaquinha que não está dando para ver aqui, que diz o seguinte: se o plano A não deu certo, você tem um abecedário inteiro para você tentar. Exatamente. Então, tudo é uma questão de perspectiva. Problema, a gente sempre vai ter, a gente vai enfrentar, como esse tão grandioso que a gente enfrentou esse ano, mas tudo é a sua escolha de como você vai lidar com isso. Se você vai lidar com a melhor forma possível ou da pior forma. Pensando no tarô também, você tem 22 arcanos para você escolher a forma que é a jornada do louco, não é isso, Sam? Para vocês, do tarô, é a jornada do louco. Para mim, o egípcio é a jornada do iniciado. Exato. Isso não tem um louco. E mesmo as configurações novas, né, desses editores que fazem o tarô egípcio como louco, não é.
Não é o iniciado, né? Então, é a jornada do iniciado, porque ele vai passar pelas 7 câmaras no Egito. Aliás, eu tenho um fascínio por esse tarô, gente. As 7 etapas, eu dou curso de tarô egípcio também. Aí, nas 7 etapas, para ver se ele vai se tornar mesmo um grande sacerdote, para que depois se tornasse um grande faraó, para poder reinar, né, nas terras do Egito Antigo. Nas últimas dinastias já não ocorria tanto isso, mas esse tarô, como todo mundo, né, Lu, tem sempre as dúvidas, o tarô foi criado em 1500, 1300, o tarô egípcio eu coloco sempre, faço questão de colocar, foi achado uma tumba de mais de 2.500 anos atrás, com as figuras da vida, né, e as cartas do tarô na tumba. Então, as pessoas podem falar, como elas podem confirmar que é mesmo de 1500 para cá? Como também eu também posso falar que o tarô foi criado em 3.000 anos atrás, 4.000, 5.000, nós não temos esses registros. O primeiro tarô criado foi por Tote, e depois veio o Kir, que lançou esse tarô, e o Kir é argentino. Depois ele vendeu demais isso. E hoje não se acha mais pelo S Games, esse tarô. Tá? Então, espera um pouquinho. Aí esse gato ele vai desconectar. Gente, é gato, né? Então, é muito interessante, porque cada um tem a sua versão, eu não julgo, também não concordo com nada e ninguém, tá? Mas são situações muito interessantes. Deixa eu ver o Michel. O controle do primeiro impulso relacionado aos pensamentos. Seria uma forma de ferramenta do autoconhecimento, Lu? Olha, ele seria, mas a gente, às vezes, é muito legal isso que você falou, Michel, porque, na verdade, ele não é uma ferramenta do autoconhecimento, ele é você se conectar com o seu instinto. Esse controle do primeiro impulso, quando a gente não racionaliza ele, né, a gente consegue loucuras. Para você ter uma ideia, assim, né? É muito legal isso. E quando a gente tem alguns exercícios, inclusive, a gente começa, que a gente faz para despertar e utilizar melhor os nossos sentidos, né? O nosso paladar, a nossa visão, o nosso olfato e o nosso tato, né? Que ele nos ajuda a gente utilizar muito desse instinto, que foi o que eu trouxe quando eu falei do olíbano. O óleo de olíbano porque quando a gente se conecta com a nossa história, né, quando a gente se silencia e conversa dentro de nós, e a gente começa a entrar nesse caminho do autoconhecimento, a gente começa a dar mais ouvidos, né, vamos dizer assim, ao que a gente sente. E isso, ele é inerente se você é esotérico, se você é espiritualista, se você... Isso existe dentro de você, são as águas que te regem dentro de você. O problema é que tudo a gente racionaliza, tudo a gente quer colocar na mente, e a nossa mente mente. Isso. A nossa mente o tempo ela mente o tempo todo. Então, uma coisa muito legal, um exercício, eu dou aula, né, de mentes mágicas, que a gente chama, mas mente mágica, o que a gente quer dizer é isso, é a gente conseguir utilizar essa frequência da nossa mente em relação à frequência universal, né? E um exercício que eu sempre dou para você aprender a escutar mais o teu instinto, né? E aquilo que a mulher, né, dizem que a mulher tem mais, mas homem também tem, gente, para com isso de que só mulher. É que mulher tem outras águas, tem as águas uterinas, né, que despertam nela outras sensibilidades, tá? Então, quando você, por exemplo, você treinar, que nem apitou meu celular aqui agora, tá? Apitou o celular, um exercício muito legal assim, você tentar adivinhar quem está te mandando uma mensagem, mas assim, não racionalizar. O primeiro sentido, você já anota. E aí, igual as horas, você quer saber que horas são. Antes de você pensar, a primeira
sensação que você teve de que horas são, você anota e vê se deu certo. Vê se você se aproximou. De tanto você exercitar isso, uma hora, você vai começar a chegar nas horas exatas, você vai começar a chegar no exato. Mas não racionaliza. Se você, é muito rápido, tá, gente? Se você pensou, você já racionalizou. Agora, se você puxou exatamente aquele seu primeiro instinto, e aí que você começa a entrar nesse caminho do autoconhecimento, do desenvolvimento, porque começa a se reconhecer, você começa a pensar no seguinte, assim, por exemplo, se eu estou numa situação de estresse, se eu estou numa situação de ansiedade, eu já consigo me conectar a isso, já sei que eu estou nessa situação e eu já sei como lidar com isso para sair dessa frequência, porque eu sei que essa frequência vai me atrapalhar no meu dia, vai me atrapalhar a resolver problemas, vai me atrapalhar. Você estar de frente às suas sombras é você aprender a lidar com os seus pontos fracos e potencializar os seus pontos fortes. Esse é o caminho do autoconhecimento. Né? Adorei, Lu, porque é assim, na verdade, né? Agora, para o próximo ano, nós não temos só um próximo ano, temos vários anos à frente. Mas, se nós formos agir, pessoal, pelos instintos, a coisa vai ficar muito séria. Vai ser um ano de muito instinto, né? Ou seja, a gente tem que falar isso, né? Sim, dia 20 de março, entra Vênus, gente. Vênus então. Touro vai mexer muito com a nossa economia, mexer com as nossas finanças, não é só o lado amoroso, o lado incondicional, vai mexer muito, vem equilibrar, claro que vem. Então, as pessoas que não as pessoas que não souberem equilibrar em todos quase, né, os patamares da nossa caminhada, vai ser um ano melhor? Tomara que seja. Eu estou torcendo que seja e vai ser um pouco melhor que esse. Mas como Vênus entra fortemente em Touro, Touro é a materialidade, é o trabalho, é as suas finanças, é o seu dinheiro, é a sua economia, o seu bem-estar, querendo ou não. É a forma como você lida com a vida, né? E é por isso, e é por isso que você precisa aprender a lidar com os seus impulsos de gastar, É aí que a gente fala, né? Quanto mais você aprende sobre você, mais você consegue se domar e se colocar dentro da frequência, né, Sam? Exatamente. Lu, nós já estamos, vê quem mais quer fazer pergunta, que nós já estamos terminando a nossa live. Caramba, que gostoso! Já, né, 1h15 aqui, dando já as últimas prévias finais, e quero que você volte, né, agora eu vou começar. Ai, um prazer, nossa! Eu quero agradecer, eu ganhei um presente essa Cruzensata, da minha amiga Patrícia, do Rio de Janeiro. Imagina, maravilhosa. Ela não podia ser uma proteção maior, linda. Também a Márcia, que fez aniversário, a Tati, minha sobrinha, o Mi, e todos que estiveram aqui, muito obrigada a todos, ao Edu, a Sá, todo mundo, a Fafá, né? E todo mundo que depois também vai ver a live, vai ficar no meu canal, mas eu quero te agradecer muito, Lu, de você, né, com todo o teu trabalho, com cursos, com tantas situações acontecendo, você pôde vir, nós temos horários também muito diferentes, né, de repente. É verdade. Tudo deu certo, eu fiquei feliz, é a primeira live aqui no meu canal, espero que você venha mais vezes, espero que eu possa continuar também fazendo, né? Será um prazer, um super prazer. Uma mensagem, né, para o pessoal, e também, pessoal, adicione a Lu no canal dela, Terapeuta Mágica, né, no YouTube é Terapeuta Mágica, @Terapeuta Mágica no Instagram, tá? Então, adicione ela no canal, ela também vem com muitas novidades, vem com cursos, vem com palestras, e tem muita coisa, tá? E eu também, gente, vai dando like, né? Não esqueçam aí de dar um like aí, né? Na nossa live, tá? Também, quem não nos conhece, adicione, se inscrevam, e serão sempre muito bem-vindos.
Lu, dá a sua mensagem para a gente poder encerrar. Gente, gratidão. Eu espero que tudo isso tenha feito sentido para vocês, porque eu sempre digo isso, se não faz sentido, então não entra, né? Eu espero que tudo isso tenha feito sentido para vocês. Às vezes a gente tenta aqui de uma forma muito rápida trazer um pouco, né, desse clarear, mas foi o que a Samara falou, antes da gente vir ensinar e vir atender, nós também passamos por esse processo desse autoconhecimento, né? E a gente nunca pode achar que a gente chegou ao máximo, porque quanto mais você se aprofundar, mais coisa você tem para se conhecer. E é um caminho maravilhoso, gente. Só isso que eu tenho a dizer para vocês. É muito bom quando você, de fato, consegue se conectar com a sua história, com a sua autoestima, consegue ter uma qualidade de vida melhor, consegue fluir bem, né, Elsa? Então, o que eu quero deixar de mensagem para vocês é isso, não resistam a vocês mesmos, né? Busquem, olha, tem hoje, né, tem tanta gente boa, tem eu, tem a Samara, e tem tanta gente boa. Se você não se conecta com a gente, vai se conectar com outras pessoas, não tem problema. Se conectem. Mas busquem, exatamente, mas busquem esse caminho de transformação para dentro de vocês. Quem não buscar vai ficar perdido e vai sofrer mais. E aí é uma escolha, né? Já falei, a escolha dos arcanos, né? Você quer passar com os arcanos do sofrimento ou com os arcanos, né, da prosperidade. Então, assim, foi um super prazer, Sam. Gratidão, você sabe que eu admiro o teu trabalho muito, admiro a mulher medicina que você é também, né? A sua história, a sua jornada de vida. Eu tenho muita admiração e gratidão, viu? Obrigada. Eu que agradeço, né? Tantos anos também a gente se conhece. Agora, querendo ou não, com tudo isso acontecendo, tivemos que entrar no online, não teve jeito. É mais oportunidade da gente falar, conversar, porque a gente, né, era só, não dava tanta correria nossa. Então, pessoal, quero agradecer muito a você, Lu, muito sucesso, muita prosperidade na caminhada, todos que estiveram aqui, obrigada a todos, né, sempre é uma palavra, é isso que nós precisamos sempre ter em mente, aquilo que a gente precisa também ajudar e fazer pelo outro. E esse ano vai ser um ano bala, vocês se preparem. Então, todo mundo que vem está fazendo live, não, todo mundo sabe por que está fazendo live, por que está chamando convidados, por que precisamos abrir, né? Ao Antônio Mendes, muito obrigada, querido. Então, porque nós precisamos estar conectados para que muitas pessoas não sabem, não abriram, né, as suas mentes ainda, não tiveram um olhar diferente, não abriram para os novos conhecimentos ou situações que talvez não saibam. Não que eles ignoram, é porque realmente não tiveram oportunidades. E aí está vendo um outro mundo, outras situações, outros direcionamentos. Então, quero mandar um beijo aqui para todo mundo, tá? E gratidão por vocês estarem aqui, despender o tempo de vocês ainda mais um domingo, né? E agradeço a todos vocês, tá bom? Gente, vai estar aqui. Vocês não esqueçam de adicionar, deixa aí seu like, e tá aqui também, vou colocar embaixo o link da Terapeuta Mágica, e adicionem ela no canal delas. Um grande abraço a todos, uma ótima semana, uma ligação muito forte em sintonia espiritual para todos vocês, a partir, inclusive, de hoje, não só porque amanhã é o eclipse, mas dessa semana toda. Tá bom? Grande Exatamente. Posso dar só uma última mensagem? Olha só, sempre em eclipse, gente, não vibrem no negativo, mesmo vocês estiverem passando pela pior situação na vida de vocês. Esse é o momento de vocês colocarem na cabeça de vocês justamente as coisas positivas. Então, vibrem naquilo que vocês querem de melhor na vida de vocês. Fica aí
a minha última palavra. Tudo de bom, um grande abraço, um beijo para todos e sucesso. Tchau, tchau. Até a próxima live.